Olá, boa noite, meninas que estão aqui ao vivo. Gisele, Kelly, Renaila, boa noite, olá para todo mundo que possivelmente vai assistir a essa gravação em um outro momento. E todos vocês se sintam bem-vindos, se sintam motivados, né? Cada um tem a sua própria motivação para estar nesse espaço e que vocês encontrem aquilo que vocês estão buscando, né? Que todas as nossas discussões, as nossas conversas, elas possam reverter em conquistas, em aprendizado, em percepções que sempre mudam. Tudo que a gente aprende, independente do para quê, né? Como algo mais imediato, como um concurso, ou o conhecimento, ou investindo em uma outra perspectiva de carreira, tudo isso eu acho que acaba sendo bom, acaba sendo importante, né? E que vocês encontrem aquilo que vieram buscar. Hoje eu estava até conversando com a Gisele aqui na hora que nós entramos, e nós vamos dar ênfase, dar um foco maior na prova do concurso do TJ, que se aproxima, né, agora no finalzinho desse mês de maio, no último final de semana, é a prova. E então eu achei que vai ser bem interessante nós fazermos o seguinte, né, deixa eu pegar aqui o material, eu estava observando, e são 24 questões, né, na prova do TJ. Então, tem um peso ali de língua portuguesa maior. Deixa eu abrir aqui, pronto. E então, o que eu vou fazer? Minha sugestão é nós passarmos por todas elas, porque elas cobrem, e elas têm uma perspectiva diferente da perspectiva da prova do Banco do Brasil. Então, são blocos de questões que estão ali alicerçadas em um texto de gênero diferente. Então, eu acho que é interessante porque os modos de perguntas de compreensão textual variam. Os tópicos gramaticais, eles também são apresentados de um jeito diferente. Então, eu acho que vale a pena nós cobrirmos todo esse universo de questões. Vão surgindo muitas coisas, alguns tópicos já foram vistos, outros tópicos são novos, né, novos entre aspas, né, porque vocês estão estudando, então não é novo, não é? Mas é sempre bom revisar. Então, hoje, qual que vai ser a nossa brincadeirinha, a nossa dinâmica de hoje? Né, eu só montei essa pequena apresentação só porque eu acho legal montar a apresentação, acho que ilustra, né, meio que apresenta o caminho, e eu gosto, né, também acho bonitinho, fica simpático, né, dá um tom agradável. Então, eu estou chamando esse nosso encontro de prova TJ 2021, parte 1, a prova de 2021 foi a última prova que houve do TJ aqui em São Paulo. Eu gosto de fazer slide, e desde sempre, né? E agora com esses recursos que a gente tem, né, o PowerPoint e tal, com essas ferramentas, eu acho que ele fica bem legal. Então, a gente vai trabalhar hoje com o primeiro texto, que é o texto com o título Amor é para Gastar. Daqui a pouquinho nós vamos abandonar esses lindos slides e vamos lá para a própria prova, porque fica mais fácil a visualização, né? Dá para colocar o texto junto às questões, então aí fica mais fácil articular isso. E aqui eu fiz uma lista dos tópicos de cada questão. Então, as 5 primeiras questões, elas têm relação com esse texto chamado Amor é para Gastar, do Chico Sá. A primeira questão é uma questão de intertextualidade, quer dizer, a relação de um texto com outro texto.
Então, é compreensão textual, mas é uma compreensão textual que envolve observar que não existe um texto que seja único no universo. Tudo que a gente fala, e quando nós falamos de texto, nós estamos falando de tudo, né, de todo tipo de comunicação humana, tudo é resultado de outras comunicações que nós já vimos, já ouvimos, já fizemos, né? Então, tanto quando a gente fala de intertextualidade, a gente pensa no texto escrito, mas ele também, esse conceito também vale para o texto oral, né? Então, as nossas ideias, elas são frutos das nossas leituras, dos nossos aprendizados, daquilo que nós vimos na nossa família, com os nossos amigos e assim por diante. Então, isso, de algum modo, reflete a intertextualidade. A questão 2 vai ser de compreensão textual mesmo, a gente vai ver de que jeito. Depois, aqui tem um exercício de concordância verbal, que é um assunto que nós não dedicamos muito tempo, então acho que é bem interessante. A crase, que sempre está arrasando em todos os concursos, inclusive tem outras questões de crase nessa prova, que a gente vai ver em outro momento. Uma questão de vocabulário, e aí eu coloquei esses pontilhados, porque nós vamos passar para a questão 18, que fala de concordância nominal, e que a coitadinha está solta, não tem texto para ela, né? Ela está ali abandonada, então, havendo tempo, e acredito que haverá, a gente vai falar sobre concordância nominal, aí combina com a concordância verbal, né? Acho que é bacana a gente fazer desse jeito. Tá aqui só antes de abandonar os nossos lindos slides, só minhas referências e crédito de imagem, e agora nós vamos trocar a projeção para a prova. Opa, tem alguém aqui, a Lilian está chegando. Deixa eu receber a Lilian, chegou na hora certa. Bem na hora da gente conversar sobre o exercício, deixa eu aumentar também um pouquinho aqui. Então, a gente vai, seja bem-vinda, Lilian, muito bom ter você por aqui. Então, essa daqui eu mandei agora há pouco para vocês, eu acho que eu já tinha mandado antes, mas mandei de novo. A prova do TJ de 2021. Então, a gente vai ler primeiro este texto, não é um texto muito grande, e depois nós vamos fazer juntas as questões. Vamos comentando, tal, e vendo questões, exercícios de prova de concurso. Eu acho que é muito legal. Eu acho chato estudar, assim, só o texto teórico. Eu acho que fazer modelos de prova te ajuda, porque você vai pegando o ritmo, principalmente pensando que é a mesma empresa que vai aplicar, que é a VUNESP, então eles têm um estilo. Então você se acostuma com o estilo, você se acostuma com o tipo de questão, com o tipo de enunciado. Eu acho que funciona bem, né? Então, vamos lá. Amor é para gastar. Na economia da vida, o maior desperdício é fazer poupança de amor. Prejuízo na certa. Amor é para gastar, mostrar, ostentar. O amor, aliás, é a mais saudável forma de ostentação que existe no mundo. Vai por mim. Amar é luxo só. Triste de quem sente e esconde, de quem sente e fica no joguinho dramático, de quem sente e guarda as 7 chaves. Sinto muito. Amor é da boca para fora. Amor é um escândalo que não se abafa. Eu te amo é para ser dito desbocadamente. Guardar eu te amo é prejudicial à saúde. Na economia amorosa, só existe pagamento à vista, missa de corpo presente. O amor não se parcela, não admite suaves prestações. Não existe essa de amor só amanhã, como na placa do fiado do boteco. Amor é hoje, aqui, agora. Amor não se sonega. Amor é tudo a declarar. Ai, que texto gostoso, né? Para começar uma prova, né? Eu fui procurar
esse texto, né, é do Chico Sá, ele é um dos autores que trabalha esse site, tatiaia.com, é um site como um site de notícias lá de Minas, né? Então tem esse texto bonito, agradável, poético, não é? Um texto bem, não é uma notícia de jornal, não é quase poesia, né? É um texto de opinião. Pois bem, vamos lá, então, É gostoso, é um texto bom para a gente começar, né? Que às vezes você começa umas provas, tem uns textos tão cabeludos, né? Aqueles textos que você fala, oh meu Deus do céu, tinha que começar por esse. Eles começaram de um jeitinho gostoso, né? Um texto agradável de ler. Pois bem, questão 1. O estabelecimento de sentido no texto se dá pela inter-relação entre a área do amor e a área da... E aí nós temos 5 alternativas, né? Lembram que eu falei, né, lá na minha pequena apresentação, que essa primeira questão, ela envolve a questão da intertextualidade, né? Então, no enunciado, ele fala de inter-relação entre duas áreas. Né? Então, um texto que fala sobre o amor, mas ele vai relacionando esse texto a uma outra área. Né? E se a gente for na primeira frase, a gente já tem ali a dica de que área é. Na economia da vida, o maior desperdício é fazer poupança de amor. Prejuízo na certa. Amor é para gastar, mostrar, ostentar. Estão vendo aqui, só nesse primeiro parágrafo, quantas relações a gente tem com uma outra área que não é a área do sentimento, ele está mesclando, né, com a temática do amor, ele está brincando com palavras que pertencem a uma outra temática. Né? Então, é isso que a gente tem que pensar para responder a essas questões. É a psicologia, finança, etiqueta, saúde, economia. Por que eu estou lendo só as primeiras palavras de cada alternativa? Estão vendo aqui a vírgula? Né? A vírgula ajuda o quê? A gente a entender que a gente tem uma área que está sendo apresentada e depois a explicação, né? Então, se a gente olhar só o comecinho, a gente já consegue fazer as nossas exclusões. É melhor ficar em dúvida entre 2 do que ficar em dúvida entre 5. Né? Então, o que a gente pode excluir dessas... Vamos fazer a exclusão, vamos eliminar das nossas alternativas aquelas que não têm nenhuma relação com essa possível segunda área com a qual a história da área do amor está fazendo relação. Né? Psicologia, tem alguma coisa de psicologia aqui? Pouquíssima, né? Então, tira ela. O que mais que a gente pode tirar? O que vocês acham aí? Saúde, fala uma vez, acho que da palavra saúde, não mais. Então, tem outras informações, né? Desde ali do começo, a gente tem economia, desperdício, prejuízo, não está ali na área do dinheiro, da grana, né? Então, a gente tem 2 itens, 2 alternativas que falam dessa questão de dinheiro, né? A letra B, finança, e a letra E, economia. As outras, psicologia, etiqueta, saúde, são áreas que a gente não percebe ali lendo o texto, não fica ali muito forte a presença desses assuntos, né? Tudo bem até aqui? Estão acompanhando? Agora vamos ver as 2 alternativas. Finança, enfatizando-se que a primeira é o quê? É a área do amor, né? Dispensa grandes investimentos para que logre êxito. Estão percebendo que
os enunciados da VUNESP, eles são muito articulados, né? Eles usam um vocabulário que não é um vocabulário muito comum, né? Eles sobem o nível, né? Eles querem verificar, inclusive, se a pessoa que está fazendo a prova, ela tem um vocabulário mais amplo. Então, é importante perceber nas alternativas também um vocabulário elaborado, né? Um vocabulário mais bonito, né? Mais sofisticado, assim, logre êxito. Lograr êxito significa o quê? Conseguir êxito, né? Lograr é conquistar, né? É conseguir atingir um fim. E na letra E, economia, enfatizando-se que a primeira é o quê? A área do amor. Exige o dispêndio de recursos de forma intensa. Então, na letra, nós separamos duas alternativas que parecem pela temática, né? Uma temática que aparece junto à temática do amor, a da finança, mas que vem com uma explicação dizendo que quando existe essa inter-relação entre as duas áreas, quando se fala de amor, tá vendo que aparece assim, enfatizando que a primeira é o quê? A primeira área, né? Ela seria do amor. Ela dispensa grandes investimentos. É isso que o texto diz? Quando ele fala de amor, ele fala assim, ó, na economia da vida, o maior desperdício é fazer poupança de amor. Ele já está respondendo para a gente essa questão na primeira linha, né? Porque desperdício é fazer poupança de amor. Guardar, fazer poupança não é guardar? Então, você não deve guardar amor. Olha o que vem logo a seguir. Amor é para gastar, mostrar, ostentar. Então, amor não se guarda, não se poupa. Daí que pensar que na letra B, a primeira área dispensa grandes investimentos para que você não investe no amor, você não faz bom uso do amor, é o contrário, né? A ideia é que essa área exige, né, que a gente use os recursos, né, de forma intensa, que a gente não guarde, né? Então, a gente deve usar os nossos recursos amorosos de modo intenso, né? Como ele diz ali, desbocadamente, não guarda o amor, não economiza, amor é para usar. Então, a resposta, aqui, deixa eu colocar aqui no chat, né? Número 1, letra E. Tudo bem, meninas? Deu para acompanhar? Se alguém ficou na dúvida, achou que era alguma coisa diferente. Então, só para retomar, quando a gente fala de essa ideia de duas áreas, né, que estão aqui juntas no texto, o que a gente precisa observar é a chamada quantidade de vezes que a informação ou que um tema aparece, né? Então, o tema de amor, beleza, Lilian? Ele está associado muitas vezes à ideia de economia, finança, mundo financeiro, né? Tudo bem? Certinho? Podemos seguir? Se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer dúvida, ou usa o microfone, ou coloca aí no chat que a gente conversa a respeito, tá? Não deixem passar. Número 2. A frase inicial do segundo parágrafo sintetiza o ponto de vista do autor. Vai por mim, amar é luxo só. Coerente com esse posicionamento, o autor reconhece que o amor é, né? Novamente, um enunciado, a questão ela é apresentada de um jeito bem pomposo, né?
A frase inicial do segundo parágrafo sintetiza. Sintetizar significa resume, né? Ela resume o ponto de vista do autor, né? E aí eles transcrevem a frase. Vai por mim, amar é luxo só, né? Amar é demais. E aí, coerente com esse posicionamento, o autor reconhece, então, assim, o que eles estão fazendo nessa pergunta? Para falar de um jeito diferente, é como se ele dissesse assim, qual que é a ideia principal deste texto? Ele poderia ter feito uma pergunta assim, a partir da frase, vai por mim, amar é luxo só, qual é a ideia que é predominante neste texto e que tem, por síntese, o resumo dessa ideia está nessa frase, vai por mim, amar é luxo só. Será que é uma lembrança, amor é uma lembrança do passado que se legitima como poupança? Não está falando do passado, né? Está falando do hoje, do agora. Viva, gaste, aproveite, beije, fale, né? É um sentimento que deve ser declarado e vivido no tempo presente? Sim. Só para tirar, então, a resposta está aqui, né? Na letra 2, a alternativa é a B. Mas só para a gente ver as outras, né? Uma dívida de boteco que se intensifica quando é paga aos poucos. Estão vendo que eles pegam ali uns pedaços do texto, né? Que fala ali em algum momento de dívida de boteco, né? Ali em cima, ó. Aqui, ó, não existe essa de amor só amanhã, como na placa de fiado do boteco. Então, pegar a palavra boteco para montar essa alternativa aqui, que não tem relação com o que aparece no texto, né? Só a palavra boteco que tá no texto, mas em um outro contexto. Uma ilusão que vai sendo construída ao longo da vida das pessoas, não é isso que está no texto. Você fala, mas para mim amor é ilusão. Sabe qual que é o grande problema, muitas vezes, quando nós vamos responder qualquer tipo de exercício? Muitas vezes nós respondemos não a partir do que está sendo solicitado. Nesse caso, é o texto que tem que ser lido. A gente responde de acordo com as nossas crenças e opiniões individuais. E aí, por isso, muita gente inteligente, capaz, que estudou, acaba indo mal porque responde não o que foi pedido, responde o que ela considerava certo ou errado, e não é o caso, né? Porque alguém pode falar assim, mas para mim amor é uma ilusão, tudo bem, é a sua opinião, você pode ter, não tem certo, não tem errado, mas o que a gente precisa ver aqui é em relação ao texto, né? Tem uma frase que sintetiza, e aí o que é que corresponde, né? Por isso que a letra D não é a alternativa que a gente busca. Um desperdício na vida das pessoas se não for bem guardado, né? Então, novamente, esse aqui é o contrário do que está no texto, né? Porque a ideia do texto é gaste, amor é para se gastar, não é para se guardar. Então, a resposta correta é a letra B. Certo? É fácil até, não tá assim, relativamente tranquilo? É só não ter pressa, né? Assim, também não dá para ficar parando demais, mas não é um texto difícil. Tem outros textos que são mais complexos nessa prova, a gente vai ver em outro momento. Aí vamos para questões gramaticais. A primeira dela, que envolve concordância verbal. O que é concordância verbal? É concordar o verbo com o substantivo, com o sujeito, né? Então, você tem que ver ali quem é o sujeito, e a ideia de concordância é principalmente singular e plural. É isso que é digamos assim, é a síntese da ideia de concordância verbal. De acordo com a norma padrão, a reescrita de informações do texto está correta quanto à concordância verbal em. Então, a gente tem aqui alguns fragmentos do texto que foram reescritos, e somente em um deles a concordância
ela está adequada. Então, a gente tem que pensar na ideia de singular e plural. Tá? Assim, o verbo no plural concordando com o sujeito no plural. O verbo no singular concordando com o sujeito no singular. Isso seria uma maravilha se não houvesse inversões. Estão vendo que aqui tem um monte de frase com vírgula? Então, isso significa que, tirando a letra E, né, que não tem, então é uma frase em ordem direta, que a gente tem sujeito, verbo e aí o complemento. Nas outras, a gente tem ali alguma coisa para complicar a vida. Então, a gente tem que localizar a quem ou a que o verbo se refere, né? Para identificar. Sabe aquela perguntinha que a gente fazia na escola antigamente, assim? Por exemplo, o menino quebrou a vidraça. Quem quebrou a vidraça? O menino, né? Para descobrir quem é que realizou a ação. Esse é o sujeito, quem realiza a ação, tá? Então, a gente tem que fazer esse exercício para tentar ver se o verbo está concordando em número, né? Se ele está ali acompanhando o sujeito. Então, vamos lá. Letra A. Tristes daqueles que sente e esconde, que sente fica no joguinho dramático. Isso aqui dói um pouco no ouvido, né? Porque tristes daqueles que sente e esconde. Se quem sente e esconde não são aquelas pessoas, aqueles indivíduos, não está no plural, então esses verbos tinham que estar no plural, né? Não é essa a reescrita que obedece à norma padrão, porque ela está com sujeito no plural, mais verbos e uma sequência de verbos no singular. Então, não é essa, tá? Letra B. Quando se usa 7 chaves para guardar o amor, ele vai da boca para fora. Essa é capciosa, essa daqui, a letra B. Por quê? Porque tem esse C, né? A gente falou de C em outro momento, né? Quando se usa 7 chaves, desconfie, porque quando a gente fala o verbo usar, é um verbo que a gente chama que ele relaciona um sujeito com alguma coisa. Quem usa, usa algo ou usa alguém. Então, ele tem sujeito e tem um objeto sintático. E esse ser aqui, ó, ele na verdade está funcionando como o quê? Como um tipo de voz passiva, porque quem é que usa 7 chaves, né? Alguém usa 7 chaves. Mas essa frase, na verdade, é uma frase que está em voz passiva, porque eu poderia transformar essa frase fazendo alguma coisa assim, quando 7 chaves são usadas. Não poderia ser desse jeito? Então, o que está acontecendo aqui? Quando a gente tem um ser que funciona para construir uma voz passiva, quando a frase aqui, as chaves, elas não são elas que realizam a ação, não é? Mas elas, quer dizer, alguém é que usa essas chaves, é uma voz passiva. E na língua portuguesa, quando a gente tem voz passiva com esse pronome se que aparece aqui, o verbo concorda com esse, a gente chama de sujeito paciente, né? Que é um sujeito que não realiza a ação. Então, o verbo concorda com ele. Se a palavra 7 chaves é plural, o verbo também deveria ser plural. Entenderam? Essa é uma letrinha que é uma alternativa bem capciosa, porque o problema está aqui, ó. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, falar assim, eu não lembro bem essa história do ser, que a gente viu que usa-se ser para várias situações diferentes. Aqui, ele está contribuindo com essa ideia de voz passiva. Tá? E se é voz passiva, o verbo precisa concordar com o que vem depois dele. Tá? Então, plural aqui, o verbo tem que estar no plural também.
tá? Então, para saber se é voz passiva, nós mudamos de novo a frase, construindo aquela forma de voz passiva mais explícita, né? Quando 7 chaves são usadas, aí a gente percebe a modificação do verbo, que aí fica mais explícito. Tudo bem, meninas? Deu para acompanhar a linha de raciocínio? Eu sei que essa parte aqui é bem chata, né? Então, é algo que a gente tem que sempre tomar muito cuidado, porque é um item que em concurso eles adoram perguntar, porque é chatinho, é complexo, tem muita regra, e isso pode ver que sempre a gente vê o C aparecendo com situações diferentes. Então, a letra B também não serve como reescrita dentro da norma padrão. Letra C. Existe sentimentos como o amor que são escandalosos e que não se abafa. Existem sentimentos, né? O verbo existir em português, ele tem plural, né? Então, se é sentimentos, o verbo existir, a gente chama que ele é um verbo impessoal, né? Porque os sentimentos é o que existe, mas é plural, então ele concorda com o que vem logo depois dele, tá? Então tem que colocar, tinha que estar no plural, por isso que essa daqui também não serve. Letra D. Acontece que, quando há suaves prestações, o amor está sendo poupado. Diferentemente do verbo existir, que ele tem plural e tem singular, o verbo haver em português não tem plural, né? Então é sempre há. Há alimentos em cima da mesa, há uma pessoa diante da minha casa. Então, quando eu uso há, de haver, de existir, esse verbo aqui, ele é sinônimo de existir, tá? É o H-A. E ele, em português, não tem plural. Então, essa, inclusive, a alternativa correta, porque ela está seguindo as regras, o verbo haver, sem qualquer modificação, ele não tem plural. Há suaves prestações. Há uma suave prestação, seria igual, tá? São coisas da língua, né? Você fala assim, mas caramba, por que que o verbo haver não tem plural? E por que que o verbo existir, que por sinal é sinônimo, significa a mesma coisa, ele tem? Pois é assim, para deixar a língua divertida, né? Senão, por que que a gente não estaria aqui se fosse uma coisa só, né? Então, só para verificarmos que a letra E também está errada, joguinhos dramáticos expõem. Aqui fica fácil de perceber a não concordância, porque está em ordem direta, não tem vírgula, né? Joguinhos dramáticos é plural, o verbo deveria estar no plural, tá? Expõem e não expõe. Então, deixa eu marcar aqui, essa é a número 3, a alternativa correta, letra D. Tudo bem? Tranquilo? Aí, se alguém falar assim, mas eu não sei como que conjuga o verbo. Então, aí a gente precisa, em língua portuguesa, tem conjugação verbal, né? Então, aí você tem que fazer o quê? Pegar ali a sua gramática. Eu não tenho gramática. Vai no Google, no santo Google, e pede lá para o Google conjugação do verbo X, né? Então, o verbo expor, né? Que é esse daqui. Conjugação do verbo expor no presente. Deixa eu ver se eu mudo aqui, se eu consigo compartilhar com vocês. Só para conjugação do verbo expor aqui no presente do indicativo. Deixa eu compartilhar. Vocês estão vendo essa daqui ou não? Já está aparecendo? Então tá, beleza. Aqui, ó, você vem aqui, ó, por exemplo, conjugação do verbo expor.
clica lá, que legal, tá? Antigamente não tinha isso, agora você pode, tá? Inclusive em vários tempos do indicativo, tá vendo? Presente, pretérito imperfeito, perfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Essas são as conjugações, então você não tem uma gramática, não tem um dicionário, não tem uma referência física, a gente usa a internet para isso, né? É nosso amigo, né? Então, façam um bom uso da internet, tá? Eu acho que a gente tem que usar. Já foi a época que a gente tinha que ficar indo atrás de livros, né? Apesar de que quem gosta de livros gosta, mas eu acho que nessas horas funciona muito, né? Essa ideia de fazer pesquisas com sabedoria, né? Para aquilo que nos ajuda. Então, 3, letra D, 4. No trecho do terceiro parágrafo, facilita muito mesmo. É só saber pesquisar, né? E tomar cuidado de não começar devagar, você começa a pesquisar a conjugação do verbo expor e acaba comprando uma cama nas Casas Bahia, né? Não sei em que momento aconteceu, mas não é muito incomum isso, né? A gente viajar. Então, foca. Eu vou estudar, não vou entrar nas compras, tá? Tome cuidado. Então, no terceiro parágrafo, vem ali novamente uma transcrição. Eu acho que essa número 4, ela não é difícil, mas o enunciado dela, a forma como eles montam a questão, eu acho complexa. No trecho do terceiro parágrafo, guardar eu te amo é prejudicial à saúde. Então, o que está aqui entre essas barrinhas... Ah, a Gisele já respondeu ali, é isso aí. A frase do terceiro parágrafo, né? A crase mantém-se se a expressão destacada for substituída por. Então, o que eles querem que a gente faça? Pegar a frase que foi transcrita, guardar eu te amo é prejudicial à saúde. Estão vendo que tem um acraseado, porque saúde é o quê? Substantivo feminino. Né? Então, eles querem que a gente tire a palavra saúde e pense em qual das alternativas poderia entrar no lugar de saúde, e aí não é uma questão de sinônimo nem nada. Você tem que pensar assim, que outra alternativa poderia entrar no lugar da palavra saúde, mantendo a crase. Então, tem que ser feminino, tem que estar no singular, porque é um A só, não tem S aqui. Não pode ser verbo. Então, com isso a gente já consegue eliminar várias. Eu vou dizer que a Gisele acertou, porque a saúde poderia ser substituído mantendo a crase por a pessoa. A palavra pessoa é feminino, né? Então, ela está na mesma categoria para receber, para estar diante de uma crase, que a saúde, né? Eu acho que o enunciado, o jeito que eles montam as questões na VUNESP, eu acho que eles montam de um jeito que às vezes nos leva a ficar com dúvida. Quem aqui já não errou uma questão, não porque não soubesse a resposta, mas porque não tinha entendido o que tinha que responder? Acho que todo mundo, né? Eu mesma já aconteceu isso comigo também. Né? Então, a alternativa, como Gisele disse, então todo mundo, né? A gente às vezes erra não porque não sabe, não porque não tem estudado. A gente erra porque às vezes você não entende. Uma vez eu fiz uma prova na universidade, no meu último semestre. O professor montou a prova de um jeito tão complicado que eu não sabia se era para responder a verdadeira ou a falsa. E as alternativas eram muito complexas também, então tudo era muito difícil de... Eu acho que, inclusive, ele montou uma prova que tinha 2 questões, mas eram 2 questões desse tipo tão difíceis de entender que todo mundo ficou a aula toda para responder e um monte de gente errou. Eu não lembro se eu acertei ou se eu errei, mas eu sei que eu fiquei com muita dúvida, né? Muita dúvida mesmo, né? Por conta dessa... não chega a ser pegadinha, né? Mas é um jeito bem
articulado, né? Exatamente, aqui ele colocou alguma coisa importante. É bom que tenha recurso de questões. Às vezes, nessa brincadeira dos caras montarem, né, o enunciado de um modo muito complexo, eles mesmos acabam criando algo que pode ser objeto de recurso. Então, para você entrar com recurso, esse recurso de fato ser aceito, você tem que procurar uma argumentação que diga, olha, essa questão aqui, X, não é o caso, tá? Essa daqui, ela é complexa, mas ela está correta. Depois que você consegue entender o que eles querem, você chega à resposta. Mas, às vezes, a questão é tão... e chega a ser mal elaborada, né? Acaba sendo mal feita, porque ela induz ao erro, ou, às vezes, tem duas alternativas que, dependendo de como você interpretar, você pode considerá-las verdadeiras ou falsas, enfim. Até para você depois criar o recurso, você precisa também entender o que é que estava problemático. Não é simplesmente, eu não gostei, é difícil, é fácil, é óbvio. Isso não funciona, eles não aceitam dessa forma. Bom, deu para entender, então, a letra, a número 4, a questão, né? Então, não podia ser a letra B, por quê? Pessoas falam assim, mas é feminino também, só que está no plural. Se aqui fosse as, né, aí poderia ser a letra B. Qualquer pessoa a gente não usa, e aqui, ó, a letra C, D e E, elas são invalidadas pela mesma razão. Você não usa a crase na frente de pronomes. Qualquer, quem, todos são pronomes. Tipos diferentes, mas todos pronomes. Certo? Só fechar aqui, porque os meus vizinhos resolveram brigar aqui perto da minha janela. Tem que avisar para eles que não dá para brigar de terça-feira nessa hora, né? Aí, a número 5, ainda em relação ao texto, é assim, a Kelly está ouvindo também. Releia as passagens do texto. Aqui tem transcritas 3 passagens do texto. Na economia amorosa, só existe pagamento à vista, missa de corpo presente. O amor não se parcela. Segunda passagem do texto. Não existe essa de amor só amanhã, como na placa do fiado do boteco. Amor é hoje. Amor não se sonega. Amor é tudo a declarar. Na organização e estruturação das informações do texto, conclui-se corretamente que, em cada par de expressões destacadas, as relações entre as ideias se baseiam no sentido de. Então, o que eles estão querendo que a gente faça? Observando esses fragmentos e observando as palavras ou expressões destacadas em cada grupinho, o que a gente tem quando tem aqui? Pagamento à vista e se parcela. Não são duas situações diferentes, distintas. Então, você fala assim, eu posso comprar à vista, pago de uma vez, ou parcelado, em parcelas. Amanhã, hoje, né? Períodos de tempo diferentes, né? Sonegar é o quê? É você deixar de dar alguma coisa que é devido ao outro, né? Pode ser dinheiro, informações, amor, pagar alguma coisa, né? Então, sonegar, inclusive dentro da palavra sonegar, nós temos um outro verbo que é negar. Estão vendo que tem aqui, ó, nega, sonega, né? Então, é uma ideia de negativa, né? Não fazer alguma coisa. Amor não se sonega, né? Não se deixa de dar. Amor é tudo a declarar, né? Então, aqui está não feito, não realizado, e aqui declarar é dizer o que é.
existe o que em comum entre as expressões de cada grupo? Não tem, assim, uma ideia de diferença, né? Aqui, nesse caso, vamos ver quais são as alternativas. Discrepância, o que é discrepância? São informações distintas, né? Informações que seguem caminhos diferentes. Ou eu gosto, ou eu vou comprar verduras, ou eu vou comprar carne, né? Então, caminhos distintos, caminhos diferentes. Ou eu pago à vista, ou eu pago parcelado. Ou eu vou estudar hoje, ou eu vou estudar amanhã. Não tem essa ideia de caminhos diferentes, né? Ou eu deixo de fornecer algo, ou eu forneço. Né? Não significa necessariamente que são antônimos, né? É um exercício que envolve um pouco de vocabulário também, mas ele envolve, por isso que eu coloquei no material aquela de apresentação, que é semântico, quer dizer, que é sentido e muito, muito mais do que significado. Né? Não significa que essas palavras elas sejam, uma é contrária da outra, não é que uma seja contrária, elas indicam caminhos diferentes, né? E aí, se a gente pegar as alternativas, né, a resposta é a letra A, né, que é discrepância. Discrepância é essa ideia de coisas diferentes, né, caminhos que vão para direções opostas, então a letra A, que é a resposta correta. Agora vejam as outras alternativas. Consequência. O que seria uma consequência? Né? Você faz uma coisa e, em consequência disso, acontece algo. Né? Então, não é o caso, não tem relação de causa e consequência. Semelhança? Não são semelhantes. Né? As palavras usadas aqui, elas não são exatamente sinônimas. Analogia significa quase que uma comparação, né? Alguma coisa que é próxima em significado, também não é. Harmonia, né? Esse exercício, né? Harmonia é uma coisa que é harmônico, que é agradável, que segue um mesmo caminho, né? Particularmente, eu acho que as alternativas que eles dão, se não fosse tão claro a questão da discrepância, esse seria um exercício em que, eventualmente, alguém poderia reclamar. Por quê? Porque eles trabalham com conceitos, né, distintos, né? Então, a ideia de pagamento à vista, pagamento parcelado, tempo. Então, a gente fala, né, quando esses exercícios que envolvem questões diferentes, né, a questão do aqui tempo, né, amanhã, hoje, né, a questão de tempo, aqui é verbo, né, na letra de baixo, né, o verbo sonegar, o verbo declarar. Quando a gente usa classes de palavras diferentes, quando você vai montar questões, os orientadores, né, das instituições que contratam as pessoas para montarem questões, eles pedem para a gente não fazer isso, né, montar um exercício com classes de palavras diferentes. Né, porque pode induzir a pessoa que vai responder ao erro, né, porque ela tem que observar coisas diferentes. Aqui, apesar disso, né, que eu acho que é uma falha desse exercício, o que eles fazem? Eles deixam a alternativa correta, a única que, de algum modo, tem relação com aquilo que é apresentado nas frases anteriores. Né? Todas as demais, você fala, nossa, não tem nada a ver, né? A ideia de consequência, de semelhança, de analogia ou de harmonia. Mas eu penso que não é um exercício bem elaborado esse daqui. Não sei se vocês tiveram dificuldade, né, para entender a dinâmica dele. Mas ele pode ser complexo, principalmente voltando àquela questão, se você não souber o significado de alguma palavra. Né? Por isso que é um exercício de vocabulário. Tá? E aí, para a gente
terminar, eu falei que a gente ia pular aqui, depois, a semana que vem, a gente vai fazer os bloquinhos de outros textos, tá? Nós vamos fazer um exercício para finalizarmos a nossa noite bem, esse exercício 18, que tem a ver com concordância nominal. E aqui, o que é concordância nominal? A concordância verbal. Ah, você está falando do exercício 5, não é, Gisele? O que estava sendo solicitado. É por isso que eu disse, tem que tomar muito cuidado, e aí volto a reforçar isso para vocês. As provas da VUNESP, elas não trazem normalmente textos gigantescos, enunciados muito grandes, mas elas trazem enunciados, às vezes, escritos de um jeito que você fica com dúvidas sobre o que você tem que realizar. Tem que parar e ler com atenção, porque senão você responde errado, você começa a olhar as alternativas por um aspecto que não vai te favorecer. Né? Então, eles partem do pressuposto que, quando eu estudei, tinha professores que falavam isso na minha época de universidade, que a prova começa pelo enunciado. Né? Então, a compreensão do enunciado já é parte da prova. Né? É um fator de você saber ler. Então, treinem leitura. Por isso que a gente vai fazer essas questões, porque eu acho que elas nos dão dicas além do conteúdo que está sendo solicitado em cada exercício. Certo? E aí a última, exatamente, questão de interpretação, né? A interpretação está muito além das questões que estão ali voltadas para a compreensão do texto, né? Tudo. E eu diria mais, não é só a parte de língua portuguesa, é a parte de legislação, é a parte de tudo, né? A parte de matemática, tudo que está aqui tem, e o direito, a parte de direito também. Tomar cuidado, porque o direito já é complexo, a nomenclatura, a forma como as questões legais elas são trazidas, elas já são complexas por natureza. Então, se você monta isso num enunciado que também não é dos mais claros, é um prato cheio para a gente errar. Não é verdade? E aí, na parte, deixa eu ver o que a Gisele colocou aqui, na parte do direito, a banca adora inventar historinhas, mas é isso mesmo, né? Então tem que tomar muito cuidado, prestar muita atenção, né? O que está sendo solicitado, né? Ali se você tem um contexto para analisar, ou se é alguma coisa direto ali para o artigo de lei, né? Depois a gente pode até fazer uma visita a essas questões para ver se a gente consegue alguma dica, tá bom? Mas para a gente finalizar hoje, a gente vai para essa questão 18, que tem a ver com a concordância nominal, né? Então, quando a gente fala de concordância nominal, a gente está pensando entre principalmente masculino e feminino, singular e plural, tá? Então, concordância nominal é quando o sujeito concorda com o adjetivo, ou melhor, o substantivo concorda com o adjetivo, né? Se eu digo assim, menino bonito, né? Menino, palavra masculina no singular. Bonito, o adjetivo é masculino, termina por O também, no singular. Tá? Então, esse exercício, como que a gente sabe disso? Olha só as alternativas. Estão vendo? Fixados, fixadas, fixado, fixada. Eu estou vendo aqui pelas alternativas, eu já sei que tipo de exercício que é. Estimada, estimado, estimadas, estimados. Estão vendo que está variando entre masculino, feminino, singular e plural. Tá? É isso que a gente vai ter que ver aqui. Tem um pequeníssimo texto, né, que
é utilizado só para esse exercício. Então, nós temos algumas lacunas, elas devem ser preenchidas por essas palavras que estão aqui na ordem de ocorrência, né? A primeira lacuna, esse primeiro grupo aqui. Segunda lacuna e assim por diante, tá bom? Então, vamos lá. Já é um texto mais complexo, né? Porque é um texto de economia, tal, né? Fala de inflação, enfim. A inflação brasileira está fora do jogo. Para começar, a última projeção do mercado, de 7,11% em 2021, supera de longe a meta, 3,75%, e até o limite de tolerância, de 5,25%, pelo Conselho Monetário Nacional. Tomem cuidado que aqui a gente tem vírgula, a gente tem e, né? Então, a gente tem que decidir se nessa primeira lacuna entra masculino, masculino singular, feminino singular, masculino plural ou feminino plural. Né? Então, se a gente diria, e até o limite de tolerância, fixados, fixadas, né? Então, a gente tem que ver isso daqui. Vamos seguir porque eu diria que mais na frente tem mais dica. Em segundo lugar, a alta de preços no mercado para o próximo ano. A alta de preços estimados ou estimada? Né? Que tem que pensar também aqui nessa coluna. Você fala, ai, tá difícil isso daqui, eu não tenho certeza se eu vou usar masculino, feminino, tem muita informação antes, né? Vamos seguindo um pouquinho mais? Se as previsões estiverem, e aqui eu diria que essa é a chave para a gente resolver essa questão, que é a mais simples, a terceira lacuna. Se as previsões estiverem certas, não parece que não fica mais lógico aqui, ó. Se as previsões estiverem certa, não. Certo, também não. Se as previsões estiverem certas, e aí o que a gente faz? Nós tínhamos 5 alternativas para quebrar a cabeça. Agora nós vamos ter só 2, porque com a última lacuna certas, né, é a letra A ou a letra C. Pronto, a gente já eliminou um monte de entrave na nossa vida. Agora a gente volta sabendo que vai ser ou a letra A ou a letra C. Não ajuda, né? Ufa, graças a Deus. Não tenho 5 alternativas, eu tenho 2 alternativas agora. Então, o que eu estou mostrando para vocês? Às vezes, a gente precisa, é lógico, você precisa estudar, você precisa conhecer, entender, sim, mas às vezes você tem que ser meio esperto, meio malaco, né? Assim, meio usar recursos, ferramentas para driblar as suas dificuldades, né? Então, nós vamos ficar entre a letra A e a letra C. Agora a gente volta lá para o começo para ver o que... Estão vendo que, inclusive, a letra A e a letra C, nas primeiras lacunas, ela já define para a gente qual que é o gênero. Então, a gente vai ter que decidir se no primeiro espaço, é singular ou plural, porque o gênero a gente já sabe que é masculino, fixados ou fixado. E na próxima, aqui no próximo espaço também, eu vou ter que decidir se é singular ou plural. O gênero já foi resolvido para a gente, né? Então, vamos lá. Aqui, para começar, a última projeção de mercado, supera de longe a meta e até o limite de tolerância. Não são 2 coisas, porque agora eu estou passando a interpretar a frase. A última projeção de mercado supera de longe a meta e o limite de tolerância. Ela está superando 2 coisas. Né? Tem até um E aqui.
Eu pulei a informação entre parênteses porque ela não me ajuda a entender o que eu preciso entender, né? Que é a concordância, né? A meta é uma coisa, o limite de tolerância é outra coisa que estão sendo superados. Então, está no plural, né? Então, quando eu falo aqui, supera de longe a meta e o limite de tolerância, fixados ou fixado? Não são duas coisas que estão sendo superados? Aqui, ó, supera a meta e até o limite de tolerância. Se são duas coisas, eu tenho aqui um plural. Vamos ver se... e aí deveria ser a letra A, né? A alternativa correta. Vamos ver se cabe estimada na lacuna do meio. Em segundo lugar, a alta de preços estimada no mercado para o próximo ano está bem acima do centro da meta, né? Então, aqui a gente também consegue perceber, porque o que é que, em segundo lugar, a alta de preços estimada. O adjetivo, né, que é o estimada, ele concorda com o substantivo a alta, né? A alta do quê? De preços. Sabem o que acontece, o que tem aqui nesse texto que complica para a gente, principalmente nessa primeira parte? É um texto de economia, né? Então é um texto bem complexo, né? Porque ele traz ali muita informação técnica, né? Muitas palavras que não fazem parte do nosso repertório do dia a dia, né? E aqui a gente tem também um negócio que a gente chama de grupos nominais, né? Que são grupinhos de palavras que a gente às vezes não sabe exatamente quem é o núcleo desse grupo de palavras, né? Qual que é a parte mais importante. Então, por exemplo, a palavra alta de preços. Como que eu sei qual é a parte mais importante, né? A alta, né? Seria um sinônimo de aumento, né? Alta de quê? De preços. Eu poderia falar a alta de alimentos, a alta de oferta, a alta de descontos, a alta de doenças, né? Então, exatamente, você vai pela palavra que não tem preposição, porque essa preposição aqui, essa é uma boa dica, Gisele. A preposição, ela ajuda a caracterizar o que veio antes, né? Então, e aí, o que acontece? O adjetivo, né, a palavra que está aqui, ó, nessa lista que a gente tem que decidir, ele vai concordar não com essa informação que está com preposição, ela vai concordar com o que está antes. Então, se a gente tem aqui uma palavra que a gente vê que é feminino, né, está até com o artigo a na frente, né, a alta. Está no singular e é feminino, então concorda, singular, feminino. Né? Lá em cima, na primeira lacuna, nós tínhamos duas palavras, né? Dois sujeitos, né? Supera de longe a meta e o limite de tolerância que foram fixados. Então, a gente tem duas coisas, né? Uma palavra feminina junto com uma palavra e aqui a chave para a gente decidir que é plural, é esse e que aparece aqui. Se eu digo assim, eu e a minha irmã vamos estudar. Né? Eu e a minha irmã. Então, são duas pessoas. Eu não posso dizer eu e a minha irmã vou estudar. Porque somos duas. Né? Então, aqui a gente tem a mesma situação. Tem um e que coloca as duas palavras que estão aqui, né, os dois substantivos, a meta e o limite de tolerância, como duas questões, dois itens, né, que têm o mesmo adjetivo, ambos
são fixados. É plural. Então, aqui também, perdão, aqui é a número 18, né? 18 é a letra A também. Voltando, reparem que o que nos deu dicas de qual era a alternativa, porque é um exercício meio cabeludo esse também, né? Essa questão de concordância. Tem outros exercícios por aqui que a gente vai ver depois, em outro momento, que também falam de concordância. Concordância é um negócio complexo às vezes, e tem regras, tem exceções e às vezes tem até intencionalidade. Você às vezes concorda não muito com o número, né? Se é plural ou singular, é muito mais uma questão, às vezes, do que você quer, que efeito você quer criar, né? Mas aqui a gente tem uma concordância, digamos, mais dentro da regra, e a chave, o que deixava mais fácil é a interpretação, era observar a última lacuna, essa era a mais fácil para a gente conseguir resolver e aí ficar com menos alternativas, né? Então, a gente foi de trás para frente, né? Não deixa de ser um exercício de interpretação. Tudo bem, meninas? A gente passou um pouquinho do tempo, mas eu acho que foi útil, proveitoso, na verdade. Espero que tenha sido bom para vocês esse exercício, né? Ainda que queimou os miolos, né? Depois peguem os materiais e tentem fazer. Começa a perceber, né? Começa a aplicar. Eu acho que é legal a gente aplicar na prática aquilo que vocês estão estudando nas apostilas, nos livros, né? E aí a gente vê em situação real, né? Obrigada pela presença de vocês. Quem depois assistir, se tiver alguma dúvida, mande mensagem. Um beijo, boa semana, bom descanso e fiquem firmes. Até mais. Até o nosso próximo encontro na próxima terça. Bom? Bom descanso. Boa noite. Beijos.